Então, nossa 15ª aula, estamos chegando ao fim deste capítulo de álgebra vetorial e matricial, que é extremamente importante para a estatística multivariada, para os conceitos de multivariada, e já aprendemos bastante coisas, né? Coisas importantes, assuntos importantes, e já falamos da álgebra vetorial completa, estamos na álgebra matricial, já falamos tudo isso aqui, até a decomposição do valor singular, e vamos falar hoje de potências de matriz, que é a nossa penúltima aula desse capítulo, potências de matrizes simétricas. Então, se eu quiser obter a ao quadrado, a ao cubo, a décima potência, de uma forma mais direta, ou então a elevado a menos 1, ou a elevada a meio, o que significa a elevado a meio? Extrair a raiz quadrada de todos os elementos da matriz A? Não, não é isso. Então, o que é a elevado a 1/3? Né? Matriz raiz cúbica, matriz raiz quadrada de uma matriz. Obviamente que a matriz raiz quadrada, pelo que a gente entende de raiz quadrada, seria uma matriz que, multiplicado por ela mesma, retornaria como resultado a matriz original. A meio vezes A meio daria a matriz A. A ao cubo seria A ao cubo, A 1/3, né? Raiz cúbica da matriz A, seria a raiz cúbica da matriz A vezes a raiz cúbica da matriz A vezes a raiz cúbica da matriz A, retornaria como resultado a matriz original A. Né? Como é uma raiz cúbica, se você multiplicar a raiz cúbica de um número por ele 3 vezes, né? A raiz cúbica elevada à potência 3 vai retornar o número original da qual você extraiu aquela raiz cúbica. Mas isso não equivale em matriz chegar lá e extrair a raiz cúbica de todos os elementos, ou a raiz quadrada de todos os elementos. Então eu quero fazer potências reais de matrizes simétricas. E algumas potências eu vou exigir que a matriz seja positiva definida. Por que eu vou restringir a esses casos? Porque são os casos que interessam para a multivariada. As nossas matrizes dos problemas estatísticos ou são positivas definidas, a maioria esmagadora, ou positivas semidefinidas em alguns casos particulares. Semi-positivas definidas, que é como eu estou falando, não positivas semidefinidas, alguns autores chamam assim também. Tá? Tem nomenclaturas, tem jeito de nomear as semi-positivas definidas ou positivas semidefinidas, são nomenclaturas parecidas e equivalentes, mas usadas de forma diferente. Eu usei uma nomenclatura diferente aqui, específica aqui, né? Melhor dizendo. Então, eu tenho uma matriz simétrica, eu vou fazer a decomposição espectral de Jordan, que é o teorema 2, né? Vou fatorar ela em P, lambda, P transposto, então a lambda é a matriz dos autovalores e a P é a matriz dos autovetores, formando as colunas. Uma vez obtida a decomposição espectral dessa matriz, para o caso particular de matrizes simétricas, nós vamos obter potências com coeficientes reais da matriz A. Então eu tenho a A da decomposição espectral, perdão, gente, P lambda P transposto, tomamos o quadrado da A. Então, se a gente fizer uma A ao quadrado, o que a gente vai ter? A vezes A, então usando a decomposição espectral de Jordan, P lambda P transposto vezes P lambda P transposto. E esse P lambda P, como P é uma matriz ortogonal, é a identidade. Ora, então vai ficar lambda, identidade, lambda, aqui no centro desse produto. Lambda identidade é lambda, então lambda vezes lambda. Então, lambda quadrado, em que lambda quadrado é simplesmente uma matriz diagonal vezes outra matriz diagonal, basta elevar ao quadrado, que é ela vezes ela mesma, basta elevar os elementos da sua diagonal ao quadrado para todos os n componentes. Aqui é uma matriz n por n que eu estou considerando. Se fosse p por p, os p componentes, não importa a dimensão. Então, nós podemos mostrar que elevar uma matriz a uma potência k, sendo k inteiro, ela é dada por essa expressão A elevado a k. Se a gente continuar esse processo, A ao cubo, a gente A vezes A, e fizer esse produto, vai aparecer as identidades, e vai ficar lambda ao cubo. Então, é P lambda elevado a k, P transposto, k pertencente aos inteiros. Se k é menos 1, teremos a inversa de A, se A menos 1 existir. Então, se a gente aplicar
lambda menos 1, o que significa lambda menos 1? Basta elevar os lambda a menos 1. Cada elemento da diagonal, os lambdas is, a menos 1 sobre lambda. Se tiver algum lambda nulo, o que acontece? 1 sobre 0 não existe. Portanto, não daria essa operação. Então, a menos 1 não existiria, porque existiria uma propriedade, um lambda nulo, e a inversa clássica não existe. Então, se a operação, né, a potência que nós damos, for aplicada no núcleo da decomposição espectral, na matriz lambda, e, portanto, atuando nos seus autovalores, né, basta elevar os autovalores à potência que nós queremos, ó, lambda elevado a k, lambda i elevado a k, para obter lambda k. Então, se for menos 1, é 1 sobre lambda. Então, nós teremos a inversa, desde que a operação que nós estamos aplicando na matriz núcleo da forma quadrática exista nos reais. Se ela existir, a matriz potência correspondente existirá. Se não existir, não existirá essa potência dessa matriz. Mas a gente pode também tomar potências reais de matrizes simétricas, né? Desde que seja factível aplicar aos lambdas i para todo i, né? Numa matriz P por P ou N por N. Eu estava tratando a matriz como N por N, então isso aqui é um R também. Acabei de achar um outro R, né? Se nessa seção está N por N, a menos que eu tenha mudado em algum ponto aqui, acho que eu não mudei. Então deveria ser N aqui, tá? Então leiam N aqui. Então, de I variando de 1 a N, para o lambda 1, para o lambda 2, para o lambda N. Se ela for P por P, vai de 1 a P, né? É porque acabei misturando aqui e não percebi isso. A menos que eu tenha mudado no livro, na hora de copiar, fazer os slides, simplificar, eu não percebi que eu tinha mudado a A para matriz P por P. Vou checar isso, mas por enquanto, para nós aqui é N. Então, A elevado a alfa um número real qualquer, vai ser P lambda alfa, P transposto. Então, eu só atuo nessa matriz lambda aqui e recomponho o produto matricial. Então, isso é uma potência de matriz. Isso é fácil de implementar no R, fazendo um algoritmo. Eu tenho isso no meu curso de estatística computacional. Vocês podem assistir as videoaulas que vocês vão aprender a fazer isso. Tem uma outra playlist lá no canal. Então, lambda i elevado a alfa, desde que a operação para todo i variando de 1 a n seja possível, eu vou obter essa matriz núcleo lambda elevado a alfa aqui para recompor o produto e fazer a potência. Então, se eu quero um alfa igual a meio, basta extrair a raiz quadrada dos lambdas. Se tiver algum lambda negativo, essa raiz quadrada não é definida nos reais. Portanto, a matriz A elevado a meio não vai existir. Se eu quiser a inversa da matriz raiz quadrada, A elevado a menos meio, basta fazer 1 sobre a raiz quadrada dos lambdas i para todo i variando de 1 a n. Nessa matriz lambda aqui e recompor o produto. Então é isso que é potência de matrizes simétricas. Como a A, no nosso caso, nós vamos querer matriz na estatística multivariada, matriz P por P e matrizes positivas definidas, além de ser simétricas, essa propriedade aqui vai existir para todo lambda i, porque eles são números reais elevados a qualquer potência, sempre vai existir números reais positivos. Então essa potência vai existir para todo, né? Porque a definição de matrizes positivas definidas é ter todos os autovalores positivos, como a gente já viu. É isso que eu classifico. Então, para a gente classificar uma forma quadrática, uma matriz, núcleo de uma forma quadrática, para saber se ela é positiva definida ou não, nós olhamos para os autovalores. Se todos são positivos, ela é positiva definida. Se todos são negativos, ela é negativa definida. Se tiver algum zero e todo mundo for positivo, exceto aquele valor ou alguns valores forem nulos, então ela é semi-positiva definida e assim vai. Um caso particular de interesse é o da matriz raiz quadrada, né, em que o alfa é meio, nessa expressão 9. Tá? Então nós vamos usar bastante isso. E desde que a matriz seja positiva definida, essa raiz quadrada vai existir. A raiz quadrada é de particular interesse, pois a utilizamos em várias demonstrações, na geração de valores de distribuições de probabilidades, em especial valores da distribuição normal multivariada, que a gente vai precisar da raiz quadrada da matriz de variância e covariância. Então, como que se obtém a raiz quadrada? Fatora a matriz, obtém os autovalores e autovetores, pega os autovalores, extrai a raiz quadrada, recompõe o produto com esse alfa igual a meio, que é a matriz diagonal das raízes quadradas dos autovalores. E aí você vai ter A elevado a meio, sua matriz raiz quadrada da A.
Para a matriz raiz quadrada de uma matriz simétrica AN por N, né, dada por isso aqui, A elevado a meio, é essa expressão, nós temos essa decomposição espectral. Aqui, quando é lambda i, x linha. Né? Então, nós temos raiz de lambda i, xi linha, somados para todo i variante de 1 a n. Aqui eu voltei para o índice correto. Então, vou consertar no livro, deve ter um erro no livro. Temos as seguintes propriedades. A elevado a meio, é igual a elevado a meio transposta, porque a é simétrica, a raiz quadrada também é simétrica. A raiz quadrada vezes a matriz raiz quadrada vezes a matriz raiz quadrada, pelo próprio nome, deveria recompor A, e é isso que acontece. A menos meio, né, é só usar a definição, elevar a matriz núcleo da forma quadrada da decomposição espectral de A menos meio, que significa 1 sobre a raiz quadrada dos lambdas i. E fazer a operação matricial ou fazer esse somatório aqui com cada autovetor e com os autovalores, fazendo essa operação neles, 1 sobre a raiz quadrada dele. A menos meio vezes A meio e A meio vezes A menos meio da identidade, que é uma matriz vezes a sua inversa, é a identidade, não importa se ela está elevada a uma potência meio, 1/3, A menos 1/3, A 1/3 da identidade, porque é a matriz vezes a sua inversa. Agora, A menos meio vezes A menos meio dá A menos 1, né? E a gente prova isso facilmente usando essa definição aqui, ó, na sua decomposição espectral. E A menos meio é igual a A meio elevado a menos 1, ou seja, A menos meio é a inversa da matriz raiz quadrada original da A. A gente pode generalizar esse conceito para obter uma inversa generalizada também de matrizes quadradas. Então, se nós quisermos uma inversa generalizada, vamos elevar o núcleo dessa forma quadrada, que é A menos, que a gente representa, por A menos. O que significa o A menos? O A menos é uma matriz com os autovalores a essa potência menos, que vai ser definido dessa forma aqui, ó, lambda i, né? Menos significa 1 sobre lambda i, se lambda i é diferente de zero, que eu consigo fazer o recíproco. Se ele for zero, eu não faço o recíproco, eu considero ele como zero. O lambda menos vai ser zero, se o lambda i original for zero. Se ele for diferente de zero, eu pego o recíproco. Então, isso aqui é 1 sobre lambda 1 ou zero, se o lambda 1 for zero. Se o lambda 2 for diferente de zero, é 1 sobre lambda 2. Com isso, a matriz será uma inversa generalizada da matriz A. N por N, tá? Matriz N por N. Se a matriz quadrada, se a matriz, todos os autovalores forem diferentes de zero, vai ser 1 sobre N, 1 sobre N, 1 sobre N, então isso é equivalente a elevar a menos 1, então a matriz resultante vai ser A menos 1. Tá? Então, essa matriz aqui, caso não tenha nenhum autovalor igual a zero, será a própria inversa. Tá? A matriz A menos, será A menos 1 na verdade. Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma aula agora rápida, só de demonstração, como nós fizemos em várias partes desse capítulo, das derivadas vetoriais e matriciais. Muito obrigado por assistirem e até lá.